Você pode abrir sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6. A gente está estudando ali aqueles primeiros versículos ainda, a gente já chegou no versículo 6, semana passada vimos o versículo 7, e hoje, se Deus quiser, a gente termina aí pelo menos o versículo 8, e aí a gente vai entendendo o que Paulo ele quer dizer nesses primeiros versículos aqui de 1 Timóteo 6, tá bom? Então a gente está exatamente aqui, tá? De fato a piedade com contentamento, versículo 6 de 1 Timóteo 6, ele vai dizer assim, ó, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Gente, você tem que lembrar do versículo anterior, que é o versículo 5, onde ele meio que está repetindo esse versículo 5 no versículo 6. O versículo 5 termina exatamente falando isso daí, né? Que aqueles falsos mestres, aquelas pessoas, aqueles que deturpam a sã doutrina, lembra de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1? Esses falsos mestres, eles pensam na cabeça deles, eles acham na cabeça deles que a piedade ela é fonte de lucro, é assim que diz o versículo 5. Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E é interessante, porque Paulo ele revela aqui, a gente já estudou o capítulo 5, que aponta muito para a motivação do coração dessas pessoas. Quando ele fala dessa fonte de lucro no versículo 5, ele está claramente apontando para um desejo por riquezas, né? Apontando para a ganância desses falsos mestres que deturpam a palavra de Deus para conseguirem os objetivos por trás dessa falsa piedade, tá bom? E aí daí, por que Paulo ele usa desse artifício aqui para falar no versículo 6 assim, ó, de fato, a piedade ela é grande fonte de lucro, mas desde que, lembra disso daí? A verdadeira piedade, a verdadeira vida de piedade, qual que é a verdadeira vida de piedade? A minha vida como expressão, como manifestação, o meu estilo de vida como um espelho do que a palavra de Deus ela traz para mim em termos de orientação. Então, uma vida de piedade, o que é isso? Uma vida pautada na obediência, uma vida harmonizada com os princípios, com os mandamentos do Senhor. Essa é a verdadeira vida de piedade. Não é uma falsa piedade, onde eu finjo uma falsa espiritualidade a fim de conseguir o que eu estou querendo. Tudo bem? Deus ele condena isso. Jesus condenava isso, tá? Lembra de Mateus 6? O Fábio ensinou esse texto aqui na EBD, sobre os fariseus que faziam orações nas esquinas das praças. Então, olha aí, a falsa piedade, a falsa espiritualidade, né? Eu sou o bambambam, eu vou orar nas esquinas da praça para que as pessoas elas me considerem uma pessoa espiritual. E Deus ele condena isso daí, Jesus ele não concorda com isso. A verdadeira piedade, a verdadeira espiritualidade, quando bem entendida, de fato ela é grande fonte de lucro. Não é só fonte, não, ela é grande fonte de lucro. Só que ele acrescenta um elemento aqui, né? Com contentamento. Então, ó, como já existe um contraste aqui entre o lucro intentado pelos falsos mestres no versículo 5 e o tipo de lucro que Paulo entende aqui no versículo 6, acompanhado com contentamento. Então, isso nos leva ao versículo 7, que foi o versículo que a gente viu semana passada. Aí ele vai explicar, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Por que, Paulo? Você faz a perguntinha, Paulo responde. Está ali, ó. Por que, Paulo? Porque nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. E a gente viu isso daí como que isso ecoa, né, alguns textos do Antigo Testamento. Textos aqui de Jó e de Eclesiastes que trazem a mesma ideia, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. Então existe um intervalo de tempo na nossa existência que se refere ao dia em que nós nascemos nessa realidade e ao dia que nós vamos partir dessa realidade. Isso compõe a nossa existência, tá? Nossa existência não é só isso, tudo bem? Nós vamos continuar existindo depois da morte. Mas existe uma parcela, uma fatia pequena da nossa existência, essa janelinha aí, onde nós passamos a nossa existência aqui na Terra, e onde nós vamos embora dessa Terra do jeito que nós chegamos. Tudo bem? Vocês estão comigo? Então, mais uma razão para eu entender que essa fonte de lucro do versículo 6 não é o lucro intentado no versículo 5. O lucro
a piedade ela é grande fonte de lucro com contentamento. Por que ele não está falando de bens materiais, de patrimônio, de riqueza e de dinheiro? Porque nada trouxemos para este mundo e dele nada vamos levar. Tudo bem? Gente, não importa. O cara que escreveu isso daqui, talvez tenha sido o homem mais rico da história da humanidade. Talvez tenha sido o homem mais rico da história da humanidade. Vocês já viram a descrição do trono de Salomão? Eram quantas escadas? 6 escadas? Era uma coisa assim, né? 6 degraus, né? Me ajudem a lembrar. O trono de Salomão, ele era um trono onde você tinha 6 degraus. Imagina isso. Salomão vai sentar no trono dele. Ele sobe 6 degraus para chegar lá em cima do trono. E ao lado, ao redor do trono, você lembra o que tinham? Esculturas de leões sentados em volta do trono. Você lembra de que eram essas esculturas? Qual que era o material das esculturas? Ouro. Ouro era ferro banhado. Ouro, o que era? Ouro? Ouro puro, né? Ouro maciço. Você não me falha a memória, tá bom? Eu não quero estar falando bobagem aqui, depois você confirma no texto aí. Mas se não me falha a memória, era isso. Então, olha só assim, só para você ter uma ideia, né, do nível do rei Salomão. Olha a conclusão que esse homem chegou. O homem, gente, esse homem, eu tenho que achar esse versículo. Me ajuda aí. Eclesiastes, eu acho que é 2:10. Me ajuda aí. É um versículo que tem que dizer que ele não negou nenhum tipo de prazer ao seu. Tudo que é o 2:10 mesmo, ó. Olha Eclesiastes 2:10, o que Salomão diz. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Ele podia fazer isso, né? O cara era o homem mais rico da face da terra. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Gente, o homem que não negou nenhum tipo de prazer a si mesmo, o homem que realizou, o homem que tudo que o seu coração desejou, ele foi lá e ele fez, ele chegou a essa conclusão aqui, ó. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Nada, absolutamente nada. Olha o que ele diz aqui no versículo 16. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço, e o que obtém, uma pergunta, né? E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? E aí você tem, então, o princípio do versículo 7 aqui. O verdadeiro lucro que Paulo ele pensa no versículo 6, acompanhado da explicação do versículo 7, não é o lucro material, gente, não é essa riqueza. Na verdade, miserável homem que sou, se tudo que eu construí na minha vida forem coisas inerentes a essa realidade aqui. Gente, você não vai passar a sua vida eterna aqui. Alô? Vocês estão me ouvindo aí? Alô? A sua vida eterna não é aqui. Você devia estar investindo lá. Pensa comigo, eu já fiz essa pergunta aqui. Vocês sabem que eu sou amazonense. E eu tenho certeza que no meu projeto de vida eu vou passar aqui. Não é isso, tá, gente? É só um exemplo, eu não sei, tá bom? Não é isso. Mas vamos lá. Vamos imaginar que eu vou passar aqui 10 anos, então eu ainda vou. Já foram 4, mais 6, então 46. E aí o resto da minha vida eu quero passar em Manaus. Então 46, vamos imaginar que eu viva mais uns 30 anos. Então, mais 6 anos em Junqueirópolis, mais 30, porque eu também não sei quando é que eu vou, né? Quando é que Deus vai me chamar. Mas é o planejamento. Vamos pensar. Então, 30 é mais do que 6? É. Então, onde que você acha que eu vou construir a minha casa? Onde eu vou passar 6 anos ou onde eu vou passar 30 anos? Onde que você acha que eu vou fazer os meus investimentos? Então, se eu pretendo comprar terreno, se eu pretendo, sei lá, vai ser em Junqueiro ou vai ser em Manaus? Né? Muito mais fácil de eu administrar tanto presente lá. Então, gente, essa é a sua realidade. É a sua realidade. Você vai passar mais tempo na terra ou no céu? Óbvio, né? Óbvio. Vai passar mais tempo no céu. Então você deveria estar fazendo seu investimento no céu.
O que Paulo está dizendo para a gente é que, eu estou falando para crente agora, tá bom? Eu vou até passar aqui o slide para mostrar essa frase do John Stott. Não faça das coisas dessa vida o seu propósito, o seu objetivo final. Sabe por quê? Porque vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Por isso que eu disse, miserável homem que sou. Se o propósito de vida, se o meu objetivo de vida, se aquilo que me impulsiona, se aquilo que é a minha força motriz, aquilo que me faz levantar de manhã no início do dia, são riquezas, patrimônio, dinheiro, fama, qualquer coisa inerente a essa realidade. Porque isso vai ficar aqui. Gente, o homem que falou aquilo em Eclesiastes, talvez seja o homem mais rico da existência da história da humanidade. E ele chegou à conclusão de que, do jeito que o homem vem, ele vai. O homem que não negou nenhum prazer, o homem que realizou, que implementou tudo o que o seu coração quis, ele chegou a essa conclusão. Vai ficar tudo aqui. Eu corri atrás do vento. Lembra da citação do John Stott? Você está só levando bagagem. Se é isso que você está fazendo, você está só levando bagagem. Você está carregando uma bagagem que você não vai levar para o céu. Você está só desperdiçando. É isso que a Bíblia ensina. O verdadeiro lucro não é esse. Daí porque o lucro ele vem acompanhado de contentamento. Tá? Então, vou passar para o versículo 8, que é o versículo de hoje. Então ele vai dizer assim, então de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso o quê? Por causa do versículo 7, do 6 e do 7, né? Mas especialmente o 7, né? Porque não vamos levar nada desse mundo quando nós formos embora daqui, então por isso, porque não vamos levar nada desse mundo, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Interessante a visão de Paulo, né? Ora, se você não vai levar nada mesmo, se o que vai, em última análise, representar a sua riqueza no céu, ela está totalmente desvinculada das suas possessões aqui na terra, então se você também não tiver riqueza aqui na terra, não tem problema. É isso que ele está dizendo, tá bom? Não tem problema. Por quê? Porque se você tiver o que comer e o que vestir, com isso você já tem que estar satisfeito. Olha como ele volta para o tema do contentamento, né? Tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos, tá? Então, a gente vai já ler esses textos, eu só quero mostrar aqui as citações que eu separei para você, tá bom? Para a gente entender um pouquinho, especialmente, do que é esse vestir-nos aqui, por isso que ele está em destaque, tá? O Hendrickson, ele vai dizer assim, ó, o original, abrigo ou com que cobrir-se, com toda probabilidade inclui a habitação onde o homem reside, assim como a roupa que usa, tá? Então, um elemento que na leitura do texto você não percebe, tudo bem? Deu para entender? Essa palavrinha aí, que está, esse verbo aí, vestir, ele tem esse sentido de vestir, mas ele também pode ter o sentido de abrigo, tá bom? Ele pode ter o sentido de abrigo. O John Stott, ele vai exatamente na mesma direção. Olha só o que ele vai dizer, ó. A palavra que Paulo usa na expressão o que nos vestir, literalmente o que nos abriga, que tem principalmente o sentido de roupa, então o sentido primário é esse, tudo bem? Mas também o de casa. Então, sentido primário, vestimenta. Sentido secundário, casa. Assim, provavelmente essas duas coisas, alimentos e roupas, podem ser estendidas para incluir o abrigo de uma casa, pois essas são as 3 necessidades básicas com a nossa jornada. Tá? Então, no mínimo, comida e roupa. Tudo bem? Não é nada, não é um exagero pensar que abrigo também é uma necessidade básica do ser humano. Como a palavra ela tem essa conotação, a gente pode considerar assim, tá bom? Gente, esses 2 textos que estão no slide, eles são textos paralelos, tá? Aquele texto de Mateus 6, 25, que você conhece muito bem, né? É sobre os lírios do vale, sobre os pássaros. E você tem esse texto paralelo lá em Lucas, capítulo 12, a partir dos versículos 22. Então, abra sua Bíblia em Lucas. Vamos ler o texto de Lucas? Eu prefiro ler o texto de Lucas,
Porque eu não sei se você vai lembrar. Domingo passado nós lemos o texto de Lucas 12, exatamente os versículos que antecedem o versículo 22, que fala daquele homem rico. Lembra do homem rico? Que teve uma grande colheita, e ele olhou para aquela colheita e ele disse assim, nossa, o que é que eu vou fazer com tudo isso? Né? Já sei, vou destruir o meu celeiro velho, vou construir um celeiro maior, um grandão, agora um celeiro gigante, eu vou armazenar todo esse negócio aqui, fruto do meu trabalho, do meu esforço, da minha dedicação, do meu empenho, e agora eu tenho mantimento para anos de vida. E olha o pensamento do homem, lembra disso daí? Agora eu vou curtir a vida. Já que eu tenho dinheiro para fazer isso, né? Eu tenho um mantimento para fazer isso. E o que Deus fala para ele? Louco, né? Ainda esta noite te pedirei contas da tua vida. Vai morrer, é isso, tá? Ainda essa noite você vai embora. E Deus ele faz a pergunta, né? Para quem ficará tudo que você construiu? 1 Timóteo 6:7, né? Do jeito que nós chegamos nesse mundo, nós vamos embora desse mundo. Nós não vamos levar nada. Não vamos levar nada. E aí, na sequência desse texto, Lucas 12:22, que vai dizer assim. Acharam aí? Lucas 12:22? Então vamos ler junto aqui, ó. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. Então, lembra, ele conta a história do rico, dessa questão aí da grande colheita aí, e aí ele acrescenta mais uma coisa aqui aos seus discípulos, né? Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. Portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Tem um princípio interessante aqui, porque assim, ó, a comida ela serve para o sustento da vida, tudo bem? E as roupas servem para a proteção do corpo. E não é o contrário, tá bom, gente? Você não vive para comer, você come para... Vocês entenderam isso daí? Você não vive para comer, você come para viver. Tem gente que vive para comer. Gente, por que Paulo ele fala lá em 1 Timóteo 6, tendo o que comer com isso, né, e o que vestir, com isso esteja satisfeito. Paulo ele não está preocupado com o que você come. Ele está preocupado, lógico, ele também não quer que você coma qualquer porcaria, mas ele está preocupado que você tenha sustento. E tendo sustento, esteja com isso satisfeito. Isso é contentamento. Gente, a vida... E aí você vai começando a entender na Bíblia o que é necessidade, tá bom? O que é de fato necessidade. Tendo sustento, provisão ela é uma necessidade. Então pensa comigo. Se eu tiver feijão com arroz na minha casa para comer, isso é provisão? Eu preciso ficar descontente porque eu não tenho aquela pizza de pepperoni que você lambuza ela com aquele ketchup. Você já viu aquele ketchup que tem sabor de bacon com cebola caramelizada, né? Cara, que ketchup gostoso aquele. Que é isso, cara? Aquele negócio é muito bom. Você precisa disso para sobreviver? Precisa? Gente, pensa comigo. A sua vida ela não deve... É isso que Jesus está ensinando. Você não deve usar a sua vida para fazer das necessidades básicas os propósitos e os objetivos, aquilo que dão identidade ou que tornam você uma pessoa realizada. Você não precisa fazer das necessidades aquilo que escraviza você. Você não precisa fazer isso. Lembra de Daniel e dos amigos de Daniel? Vocês lembram o que eles comiam? O rei diz assim, né? Tragam-me aqui uns jovens que sejam inteligentes lá desses hebreus, aí desses judeus, e eu quero que eles comam das minhas iguarias e bebam do meu vinho. E Daniel, como judeu que era, ele estava preocupado em não comer comida contaminada, comida impura, tudo bem? Vocês lembram disso daí? Aí o Daniel ele fala assim para o encarregado lá da comida, não me dê essas comidas não. Faz assim para a gente, né? Que não era só Daniel, tinha os amigos dele também. Dá para a gente salada com água. Foi isso que Daniel pediu, vocês lembram disso daí?
Porque está escrito lá vegetais, né? Então, comia só salada. Gente, a Bíblia diz que eles ficaram mais sadios, mais fortes, né? Mais fortes do que os outros que comiam as iguarias do rei e bebiam do vinho do rei. Comendo salada e bebendo água. E olha que a água daquela época nem era essas coisas todas não, tá? Que a água daquela época era bem sujinha. Mas comendo salada e bebendo água. Gente, se você tem salada para comer, já está aqui, ó. Tendo o que comer, esteja com isso satisfeito. Na verdade, a salada ela vai fazer muito mais bem para você do que a pizza de pepperoni com ketchup, com gosto de bacon e cebola caramelizada. Nós não fomos criados por Deus, olha isso daqui, nós não fomos criados por Deus para usarmos a nossa vida para ficar satisfazendo os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. A Bíblia às vezes usa aquela expressão de satisfazer o ventre. Mas por que ela usa essa expressão? Homens que são dirigidos pelas suas cobiças. É isso que é satisfazer o ventre, é você se deixar governar pelos seus desejos. Jesus está dizendo, não faça isso, tá? Você está comigo aí em Lucas 12? Volta lá. Ele está dizendo, ó, a vida é mais importante que a comida, não use a vida para ir atrás dessas coisas. A comida, ela serve para o seu sustento. Mas a comida... Gente, eu estou falando comida, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? As aspirações desse mundo, as realizações, os desejos, aquilo que esse mundo oferece, que deveria ser algo para o seu sustento, às vezes até para o seu deleite, sim, mas não é isso que deve conduzir o seu modo de viver. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão entendendo o princípio? A vida é mais importante que a comida e o corpo mais importante que as roupas. Então, a mesma coisa, tá bom? Você não tem corpo para o seu corpo ser um cabide de roupas de grife, tá? E Jesus não está dizendo que você não pode usar essas coisas. De novo, o que ele está dizendo é, você não pode ser governado, dirigido, as suas aspirações, os seus desejos, o propósito da sua vida não é conseguir riquezas e dinheiro para você ter essas coisas. Senão você está sendo um homem conduzido pelas coisas erradas. Tudo bem? Vocês entendem isso? Tudo bem, gente? Vocês entendem isso? Então vamos lá. Aí ele vai dizer assim, ó, versículo 24. Observem os corvos. Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Não parece um contraste aqui? Porque qual que é a parábola que ele contou exatamente antes desse texto? Do homem rico que construiu um celeiro maior. E aí o que ele fala dos corvos? Não tem nem armazéns e nem celeiros. Mas o que acontece com eles? Deus os alimenta. E aí ele faz uma afirmação aqui, vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Ninguém, né? Ninguém. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? De novo, para você sair daqui entendendo o que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que você tem que ser uma pessoa negligente, que não vai agora trabalhar para ter o seu sustento, que não vai agora trabalhar para ter o que comer, o que vestir, para ter um abrigo. O que Jesus está dizendo é, não faça dessas coisas o objetivo último da sua vida, porque essas coisas Deus providencia para nós. Tudo bem? É isso que ele está dizendo. Não fique igual um louco acordando 5 da manhã e dormindo meia-noite, trabalhando para acumular dinheiro, porque você quer ter a garantia de que amanhã você vai ter o que comer, o que vestir e onde morar. Por que não, Jesus? Porque eu não dei a vida que você tem para você desperdiçar correndo atrás dessas coisas. Tudo bem? Como é que a gente sabe disso? Porque o texto vai dizer. Já já a gente vai chegar lá. Antes ele vai falar dos lírios. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor... Pô, e que esplendor, né? A gente acabou de falar do trono de Salomão, que tinha 6 degraus.
Então, nem Salomão, em toda a sua glória, ele diz assim, vestiu-os como esses lírios. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Agora ele vai dizer, gente, eu vou repetir só para eu ter certeza que você aprendeu isso daqui. Vocês estão comigo aqui? Não é que você vai ser negligente e não vai trabalhar para ter o sustento do qual você vai ter condições de ter o que comer e o que vestir. O que Jesus está ensinando, mesma coisa que Paulo está ensinando, é que você não deve fazer disso o propósito último da sua vida. Esse não pode ser o propósito final da sua vida. Você não pode acordar de manhã e dormir de noite em função só disso daí. Senão você está sendo escravizado, governado, dirigido por essas coisas. E lembra do versículo 7 lá de 1 Timóteo 6? Você não vai levar nada disso. Não é isso que vai trazer distinção ou dignidade para você no céu. Corra desse pensamento satânico que tem lá fora, de que você tem que acumular um máximo de riqueza que você conseguiu ao longo da sua vida. Quem disse isso? Gente, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. A Bíblia diz isso para você? Ela diz para você fazer isso? Para você trabalhar de 5 da manhã até meia-noite a fim de acumular o máximo de riqueza que você conseguir ao longo da sua vida? Está escrito isso aqui. Gente, fala para mim, você é governado e dirigido por essa palavra ou você é governado e dirigido por aquilo que o mundo diz lá fora? Porque se Deus está dizendo para mim aqui por meio de Jesus, que não é para você fazer dessas coisas o Senhor da sua vida, o ídolo do seu coração, por que nós fazemos? E por que nós dizemos que obedecemos a palavra de Deus, quando nós, na verdade, obedecemos o que o mundo diz lá fora para a gente fazer? Quem disse que a gente tem que ficar nesse ciclo que suga as nossas forças? A maioria das pessoas dizem que não tem tempo para servir a Deus por causa do número de atividades que tem lá fora. E você não percebe que isso é coisa do capeta na sua vida? Para que você desperdice o seu tempo, a sua força, juntando riquezas que vão ficar para traça e para ferrugem destruir? Existe alguma coisa melhor do que servir a Deus? Fala para mim, existe? Existe um investimento melhor com o qual você possa fazer uso do seu vigor, da sua força, do seu tempo, da sua vida, do que servir em prol do reino de Deus? Existe alguma coisa melhor do que isso? Na verdade, esse é o serviço, esse é o investimento mais garantido de todos, que vai trazer para você um resultado eterno no céu. Sabe por que a gente não serve ao Senhor do jeito que a gente deveria? Porque nós não estamos satisfeitos, não há contentamento. Nós temos o que comer e temos o que vestir, mas sabe o que nós queremos? Mais. Para quê? Para ficar largado aqui. Para isso. Aí você vai chegar no céu e vai dizer o quê? Não, Senhor, minha conta bancária está rechonchuda lá. Não deu para trazer. Mas olha lá. Deus vai olhar e vai dizer, e daí? Adiantou do quê essa conta bancária? Se foi ela o motivo de você não ter me servido, adiantou do quê? Sabe o que é interessante? É porque Jesus ele diz, sabe quem que faz essas coisas? Sabe quem que faz isso? Está no texto. Olha aí o texto. Olha o que ele vai dizer. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Gente, que paulada. Porque a gente vive de acordo com o mundo e tem um versículo na Bíblia dizendo que é exatamente isso, que é o mundo que faz isso. Aí você diz, não, eu sou cristão, eu vivo de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que você vive de acordo com o mundo. E você não tem nem a capacidade de ler aqui para... Rapaz, é verdade. É verdade. Por que eu sei que é o mundo que vive nessa correria insana?
Porque está escrito aqui, gente. Pelo amor de Deus, está escrito aqui. Versículo 30. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Gente, você faz as perguntinhas para o texto responde para você. Você fala assim, Jesus, se não é para eu correr atrás dessas coisas, então o que eu tenho que buscar? Diz para mim. Versículo 31. Deus, Ele dá a garantia para nós de que comida e roupa e abrigo a gente vai ter. Para que Ele dá essa garantia? Para que você busque em primeiro lugar o... Você está correndo atrás daquilo que Jesus já garantiu para você. O que é isso? Das duas, uma. Ou você não entendeu o que Jesus está dizendo, ou você não confia no que Ele está dizendo. Se não é para buscar essas coisas, Jesus, o que eu tenho que buscar? Versículo 31. Busquem o reino de Deus. E essas coisas serão acrescentadas. Não é uma troca de favores, gente. Às vezes você não vai ter nada além de salada e água para comer, né? E salada faz bem, não tem mal de comer salada. A gente que teima querendo mais e mais e mais e mais. Por que Jesus ele nos dá essa garantia? Para que eu esteja livre para buscar o reino dos céus. Nossa, como que é reconfortante a palavra de Deus. Porque o versículo 32 ainda fala assim, ó, não tenham medo. Eu digo, Jesus, então, eu não preciso ficar nessa correria insana que o mundo diz que eu tenho que fazer para ter mais e mais e mais dinheiro, e mais riqueza, e mais patrimônio, e mais... Não precisa. E aí Jesus ele fala isso para confortar o seu coração. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Confie. Não é que você não vai trabalhar, gente, de novo. Tá bom? Você trabalha, mas o propósito da sua vida é honrar e glorificar a Deus por meio do seu tempo, da sua força, do seu vigor. O propósito da sua vida é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Não é ficar correndo atrás dessas coisas. Jesus, de verdade isso? De verdade. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. E aí, para a gente terminar, eu vou para o versículo 34 para a gente ganhar tempo aqui, porque eu estou em cima da hora ali. Olha o versículo 34. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu. Aí eu não consigo não falar de ídolos do coração, né? Não faça dessas coisas o Deus que governa a sua vida. Não faça. Como é que eu sei, pastor, que tem alguma coisa governando o meu coração, que tem alguma coisa tomando o trono de Deus no meu coração? Se tem alguma coisa tomando o trono de Deus no seu coração, isso é um ídolo. Não é uma imagem, não precisa ser uma imagem. Pode ser isso aqui. Comida, roupa, abrigo. Coisas que Deus, Jesus garantiu que eu teria. Mas com contentamento, sabendo que, tendo essas coisas, eu preciso estar satisfeito com essas coisas, tá bom? Se é salada e água, glória a Deus que eu tenho salada e água para comer. Pastor, quando é que eu sei que uma coisa virou um ídolo no meu coração? Gente, está aqui, tudo isso aqui, tá? Lucas 12, Mateus 6, 1 Timóteo 6, versículo 6, 7 e 8. Quando eu estou disposto, preste atenção aqui, ó. Pastor, quando é que eu sei que algo... Note que comer, vestir e ter abrigo não são pecados em si mesmo, tá bom? Não tem nada de errado em você querer comer, vestir e ter abrigo. São necessidades, tudo bem? Não precisa ser pecado para virar um ídolo no meu coração, tudo bem? Entenda isso. Não precisa ser pecado para virar um ídolo no meu coração. Quando eu estou disposto a pecar contra Deus para conseguir o que eu quero já virou um ídolo no meu coração. Se eu estou disposto a agradar a minha própria pessoa, satisfazendo os meus desejos, e para que isso aconteça, eu estou disposto a desagradar a Deus, então, Deus não é aquele que governa o meu coração. Se o meu desejo por riqueza, ele faz com que eu esteja disposto a pecar contra Deus, ou eu esteja disposto a não usar a minha vida em prol do reino de Deus, porque é o que o texto está dizendo, lembra? Buscar em primeiro lugar o reino de... Se para realizar os desejos do meu coração, ainda que seja comida, roupa e moradia, abrigo.
Se para realizar os desejos do meu coração eu estou disposto a desobedecer o que Deus diz que eu tenho que fazer, negligenciar o reino dele para ficar correndo atrás dessas coisas, sabe o que significa? Que isso é o que governa o meu coração. Isso é um ídolo. Ídolo não são só imagens esculpidas, imagens de escultura. Você pode fazer de coisas que são necessidades autênticas e genuínas, você pode fazer dessas coisas um Deus no seu coração. É o perigo. Não desperdice a sua vida correndo atrás dessas coisas. Não esqueça desse versículo nunca. Nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. E aí eu quero terminar aqui com uma diferença, tá? Entre necessidades e desejos. Na Bíblia, o que são necessidades? Comida, roupa e, por causa de 1 Timóteo 6, abrigo. Tudo bem? Pastor, carro é necessidade? Biblicamente falando, não. Se você tem um carro, louve ao Senhor que abençoou você para ter um carro. Necessidade é comida, roupa e abrigo. O que passar disso, está aqui, ó. São desejos, tá bom? Não são necessidades. Você não precisa dessas coisas para viver. Para viver você precisa de comida, roupa e abrigo. O resto é a benevolência de Deus na sua vida. John Stott vai dizer assim, ó, assim ele não está advogando a austeridade ou o ascetismo, mas o contentamento em lugar de materialismo e da cobiça. Tudo que a gente acabou de explicar. E o Hendrickson vai dizer isso aqui. Satisfazer as necessidades do corpo não é condenado, obviamente que não, né? O que é condenado é o anseio por riquezas materiais, como se estas pudessem satisfazer a alma. E não podem. Não faça das realizações desse mundo, não faça disso o propósito e o objetivo final da sua vida. Você não vai se sentir realizado no final. Deus ele já disse para a gente o que a gente tem que fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É lá que você vai passar a sua eternidade. É lá que você tem que investir. Nesse sentido, então, a vida de piedade, essa vida voltada para o reino dos céus, ela é sim grande fonte de lucro com contentamento. Não pensando nas riquezas materiais, pois nada trouxemos desse mundo e nele nada podemos levar. Por isso, estejamos satisfeitos, contentes, tendo o que comer e o que vestir. Desde que a nossa vida seja uma vida de piedade, uma vida vivida em prol do reino, uma vida usada para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Quão profunda e poderosa a Tua palavra, Senhor. E eu fico pensando, Deus, no desejo que nós, como cristãos, temos de sabermos essas coisas, Senhor. De irmos de um estudo mais profundo, Pai, em busca dessas verdades, para que, de modo sincero e honesto, Deus, nós sejamos desafiados e até confrontados no nosso estilo de vida, Pai, para que nós tenhamos a oportunidade de moldar o nosso dia a dia, de moldar o nosso caráter, de moldar o nosso estilo de vida, Senhor, a partir do que a Tua palavra diz para nós, e não a partir do que esse mundo diz para nós. Que a nossa vida não seja um reflexo dos valores desse mundo, porque nós não somos desse mundo, Senhor. Que a nossa vida seja um reflexo, Pai, dos Teus estatutos e dos Teus mandamentos, Senhor. Que essa seja a nossa preocupação. Deus, o Senhor nos deu a garantia, e nós confiamos nisso, de que teremos o sustento necessário para a nossa jornada aqui, nessa realidade, Pai. E o Senhor nos deu essa garantia para que tenhamos a oportunidade, para que tenhamos o tempo viável para investirmos no Teu reino, Pai. Para que tenhamos, Deus, a chance de usarmos a nossa força, o nosso vigor e até os nossos recursos. A Bíblia não condena que tenhamos recursos, ela condena que esses recursos não sejam um Deus que governa o nosso coração e que dita o ritmo da nossa vida, não é. Que o Senhor Deus faça, que essa verdade ela encontre abrigo em nosso coração, Pai,
E que todo o tempo que nós ainda temos, Senhor, e toda a força e todo o vigor que nós ainda temos, Deus, sejam usados para a Tua honra, para a Tua glória, sejam usados, Deus, para benefício do Teu reino, Pai. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo último e final, Senhor. Que a nossa igreja ela continue caminhando nessa direção, Deus. Que a nossa igreja, Pai, ela cresça, amadureça, né, nessas verdades, Senhor, e que nós possamos ser uma igreja que cada vez mais reflete a Tua palavra e os Teus mandamentos. Faz a Tua vontade, Deus, cuide de cada um de nós. É o nosso pedido, a nossa oração, Deus, em nome de Cristo Jesus. Pai, amém, Senhor. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos.